Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Semana da Desprogramação. E se você é empresário, empreendedor, empresa, tem algum negócio, se você é terapeuta, inclusive, esta live hoje é para você. Se você já fez de tudo aí na tua empresa, se você já contratou consultores, se você faz tudo que pedem para fazer, você divulga, você vai conversar com clientes, você faz todas as estratégias possíveis e imagináveis, mas mesmo assim a tua empresa, o teu negócio não acontece, não flui. Denis, não estou entendendo. Do nada, os clientes pararam de vir, estou divulgando, estou dando promoção, estou dando até de graça e ninguém quer. Não sei o que está acontecendo, me ajuda. Calma, porque isso não é só questão de estratégia, é questão de travas internas, inconscientes e energéticas. Então, na nossa live de hoje, nessa última da Semana da Desprogramação, a gente vai falar sobre empresário travado e liberando o sucesso. A gente vai trabalhar também com a técnica da desprogramação neurobiológica para isso, para esse destrave. E também teremos uma demonstração ao vivo do diagnóstico energético empresarial. Vou apresentar para vocês essa ferramenta que é maravilhosa, que está clareando a vida de muitos empresários. Eles estão detectando o que está acontecendo, quais são os gargalos, os pontos que estão fazendo com que ele não cresça, não evolua. Então, se você ficar aqui comigo ao vivo, eu já vou escolher uma pessoa para eu fazer este mapeamento. Você precisa ter um negócio, você precisa trabalhar com alguma coisa, ter um CNPJ. Denis, eu tenho um CNPJ, mas quase não estou usando. Mas você é empresário. Ah, eu sou terapeuta, tenho um CNPJ, mas quase não estou atendendo. É empresário. É você que eu quero. Mas antes de começarmos oficialmente aqui a nossa live, sejam bem-vindos. Eu me chamo Denis França, eu sou mentor energético e empresarial, além de terapeuta, palestrante, mestre em Reiki. Meu objetivo é ajudar você a alinhar tua mente com tua energia para que você mude a sua vida. Porque uma coisa é fato, para você parar de andar em círculos, sem ter resultado, se esforçando aqui, como tem até aqui um item na placa, esforço sem retorno, crescimento desestruturado, aquele medo inconsciente do sucesso, bloqueios em delegar. Essa live aqui é para você. E está tudo inconsciente. Então a gente vai fazer uma sessão de desprogramação neurobiológica para você que está já me acompanhando há um tempo, aqui durante essa semana, já sabe o que é a técnica. Para quem não sabe, eu vou explicar mais para frente. E se você quer conhecer essa ferramenta também e passar por ela, vai ser simplesmente incrível. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quem está aqui no Instagram, então vamos trazer pessoas que estejam aqui. Convida pelo menos uma pessoa que esteja ali online. Já estou mandando para um monte de gente aqui, então manda aí também. E você que está assistindo gravado no YouTube, vem assistir também depois. Compartilha esse link com outras pessoas. Eu estou mandando para um monte de gente aqui, ó. Você faça o mesmo. Vamos trazer mais pessoas para cá, tá bom? Primeira coisa, vamos começar aqui destrinchando o que faz um empresário, seja lá em qual ramo for, ficar travado. Então, depois de que eu comecei a atender de forma mais específica os empresários e também me tratar, porque eu também sou empresário, eu comecei a identificar muitos pontos que eu não via e que era o que realmente estava me travando.
Não tem como trazer tudo aqui numa live, mas eu vou trazer alguns principais pontos que fazem os empresários travarem. Primeira coisa, a maior dor dos empresários, dos empreendedores, ele chegou muito para mim, principalmente os meus mentorados que estão na nossa jornada da prosperidade empresarial. Que depois eu vou explicar para vocês o que é essa jornada. A maioria chega, Denis, não sei mais o que é que eu faço. Eu estou fazendo tudo que é estratégia, eu estou divulgando, eu estou investindo em mentorias de vendas, eu estou fazendo 1000 coisas, mas o meu crescimento é como se fosse assim, bate na trave e volta. Sabe aquele teto invisível que eu não consigo ultrapassar de faturamento? Então, só consigo chegar até aquela quantidade X e volto. Acontece isso com você? Aí no teu negócio? Então, isso é uma trava interna inconsciente, que pode ser o medo do crescimento, pode ser também uma lealdade invisível que você tem à sua família, porque se você ultrapassar esse teto, você vai ser a pessoa que vai ganhar mais do que teus pais, ganhar mais do que as pessoas na tua família. Então ali, inconscientemente, você quer ser leal a eles. Você não vai conseguir ultrapassar esse valor. Você vai querer fazer de tudo. Mas se você tem a crença de que não posso ganhar mais do que meus pais, não posso faturar mais do que a minha família, você já tem uma trava no teu crescimento. Ou pessoas que têm medo inconsciente de crescer. Como um exemplo, que eu pego um caso muito comum. Os empresários, eles querem crescer. Todos, conscientemente, querem faturar mais, querem crescer, querem expandir. Só que para você crescer e você expandir, você vai ter que fazer algo de diferente, que normalmente é vender mais, seja um produto ou um serviço. Nisso, você vai precisar de quê? De mais pessoas. Se eu quero vender mais, você tem duas opções. Ou você escraviza, sacrifica e mata de trabalhar a tua equipe, fazendo com que elas alcancem metas inalcançáveis, ou você vai ter que investir em mais pessoas e mais contratações. É a lógica. Isso é matemática. Só que se eu tenho uma crença de que funcionário dá trabalho, é um saco ter funcionário, funcionário é um mal necessário, eu já tenho 3, 5 funcionários, imagina ter 10, não vou dar conta. Se eu já me estresso com 5, se eu tiver 10, eu não sei nem o que é que eu faço. Se você tem essas travas, você não vai crescer, porque você vai precisar de funcionário para crescer. Se você não gosta, você não cresce. Faz sentido? Bom dia, Helena. É uma crença que tem na maioria dos empresários, só que eles não percebem. Por isso que ficam batendo na trave e voltando. Outra crença também é que dinheiro é difícil. Para ganhar dinheiro, tem que ter muito esforço. Para fazer uma venda, tem que ter muito esforço. Aí quando as coisas começam a vir de forma leve, fluida, tranquila, muitas vendas acontecendo, o empresário bloqueia. Porque na cabeça dele, a crença dele é que tem que ser difícil. Tudo que vier fácil, o subconsciente não vai reconhecer e naturalmente vai travar. Outra crença também que muitos têm é o medo de se destacar, principalmente quando você vai virar líder. Então muita gente acha que tipo, nossa, quando eu virar líder, o que é que eu faço? Ai, porque agora as pessoas vão achar que eu sou arrogante, as pessoas vão se distanciar de mim, as pessoas vão achar que eu vou mudar, então eu não quero ser líder. Aí a pessoa, naturalmente, ali ela se torna líder, mas ela tem todas essas crenças. Então ela vai ter uma liderança muito difícil, uma liderança muito desafiadora. Eu, quando me tornei líder na aviação, eu fiquei muito pensativo. Falei, gente, como é que eu vou ser líder se eu não me sinto capaz? Tenho um merecimento aí. Se as pessoas vão mudar comigo. Então, quando eu trabalhava com amigos, que são amigos de verdade, fora
quando eu trabalhava com amigos que eram fora da aviação, eu ficava, gente, ó, tem que ser uma coisa, eu sou o Denis, amigo lá fora. Aqui eu sou o Denis, líder. Então eu confio em vocês, eu gosto de vocês, mas aqui é todo mundo profissional. A gente vai ter que ter uma relação profissional. Então muitos não sabem como distinguir esse contato, né? Você é muito amigo de uma pessoa, daqui a pouco se torna líder dela, você vai ter que cobrar coisas que antes não cobrava e você vai ter que desenvolver uma série de habilidades para você saber liderar o famoso amigos, negócios à parte. E aí é que entra o X da questão. Porque se eu tenho uma crença de que ao virar líder, ao virar empresário, eu vou me destacar, as pessoas vão começar a me escantear, a me isolar, você, consequentemente, não vai começar a crescer como líder. Então, muitos empresários, líderes, passam por isso, principalmente às vezes quando é uma empresa familiar. Principalmente porque quem trabalha em empresa familiar, e eu já trabalhei, pessoas que estão em empresas familiares, elas têm muita crença enraizada da família. Então, principalmente no meio do crescimento. Porque se eu sou uma pessoa, um gerente, meu pai é o dono, na minha cabeça já é impossível, não entra, não cabe eu faturar mais do que meu pai. Então, naturalmente, eu já vou limitar o meu crescimento financeiro. Porque eu estou aqui, eu sou o gerente da empresa, meu pai é o dono. Então, eu tenho que obrigatoriamente ganhar menos. Se de repente fosse em uma empresa que não tem questão familiar, eu até posso pensar em, eu posso chegar no cargo de liderança, posso chegar no cargo, né, ganhar um pouco mais, quase igual o dono. Mas quando é familiar, normalmente, não é via de regra, normalmente tem mais essas crenças. Porque você não quer crescer, você não quer se destacar mais do que pessoas que estão acima de você na ordem familiar, né, que é um pai, uma mãe, um avô, você já limita ali. E quando você sai dessa empresa familiar e às vezes vai para outra empresa, você fica com essa limitação. Porque se você vai trabalhar numa outra empresa que não é familiar, mas tem alguém lá que é da mesma idade que o teu pai, que o teu avô, você naturalmente vai se sentir mal se surgir uma promoção, alguma coisa para você ganhar mais do que essa pessoa. Porque na sua cabeça, inconsciente, aquela pessoa é o teu avô, o teu pai. Então você não vai se sentir bem recebendo por uma pessoa de mais idade. Agora, tudo isso que eu estou trazendo, gente, é inconsciente. Você não fica ali racionalizando isso no dia a dia. Mas você reflete e sente nos resultados que não vão acontecendo. Sabe uma outra crença que acontece muito? Medo de falir. Ninguém quer abrir um negócio para falir, óbvio. Mas se você tem casos na família de pessoas que já faliram, aquilo energeticamente vai reverberando em você. E você tem um medo inconsciente. Então eu tenho um mentorado que ele tem tanto medo de falir, tanto medo, que o sonho da vida dele é abrir um negócio. Só que ele ainda nem abriu o CNPJ, porque na cabeça dele, primeiro eu vou ser CLT, primeiro eu vou trabalhar para os outros, para juntar dinheiro, para depois abrir o meu negócio. Só que isso é uma autossabotagem inconsciente. Então ele vai simplesmente ali postergando o sonho da vida dele, porque pessoas na família dele já faliram. E quem já faliu na família dele? O avô, o pai, a mãe. E ele não tinha percebido isso. A gente na mentoria, no nosso processo da jornada da prosperidade empresarial, ele começou, foi aí que a gente detectou o medo que ele tinha inconsciente de falir. Por isso que ele ficava sempre. E como eu detectei, eu perguntei para ele, quando é que você vai abrir sua empresa? Aí ele, boa pergunta. Eu fiz, mas por que boa pergunta? Não é o seu sonho?
Aí eu percebi que eu toquei na ferida. Aí ele ficou... Aí a gente começou a conversar, e ali descobrimos realmente, a gente está trabalhando nele, com a DNB, inclusive, a desprogramação neurobiológica, esse medo de falir. Então, gente, é muito comum, né, a gente também não se intitular como empresário. Eu vou ser bem sincero com vocês. Antes de passar por todo esse processo, né, da jornada empresarial, da prosperidade empresarial, esse mapeamento empresário também, né, que a plaquinha aqui para vocês, e depois eu vou explicar melhor. Então, antes de passar por tudo isso, de estudar tudo isso, aplicar em mim tudo isso, eu tinha uma trava em dizer que eu era empresário. Eu ficava, nossa, mas eu sou terapeuta, eu não sou empresário. Eu tenho CNPJ, eu sou terapeuta, tenho produtos, né, cursos, presto serviço para as empresas, mas eu ficava ali com aquela coisinha, tipo, eu falava com um certo mal-estar em dizer eu sou empresário. E eu ficava, gente, eu tenho uma trava em relação a isso. E a gente que é terapeuta, que a gente vem muito ali do mundo energético, né? Vocês sabem aqui, me conhecem, quem está aqui há mais tempo. Então, tem uma crença muito grande, inclusive, de que o mundo corporativo não gosta desse negócio de energia e de mentalidade. Lá no mundo corporativo, você não pode falar disso. Você não pode falar de reiki, você não pode falar dessas coisas. E eu ali, né, criei uma trava, que era o que eu fazia, o quê? Eu comecei a ir para as empresas levando inteligência emocional, mas eu mal falava do reiki, porque eu criei uma trava de que empresário não combina com mentalidade nem com energia, tem que ser aquela coisa seca. E eu, nos meus estudos, vai e vem aqui a colar, fazendo uma análise, eu fiz, gente, a maioria dos meus clientes que estão fiéis comigo, de todas as jornadas que eu crio, são os primeiros a participar, eles são empresários. Eles só não estão trabalhando a parte empresa específica, mas eu faço muito trabalho de limpeza energética para a empresa deles, Reiki Money para a empresa deles. Eles passam pela jornada reikiana ali comigo, sentem benefício nas vendas. Então a intenção, o intuito era pessoal, mas acaba reverberando no negócio. Porque o empresário é uma mesma pessoa do pessoal. E eu fiquei, mas não é possível que eu estava com essa crença toda, esse bloqueio, esse tempo todo de besta. Falta de conhecimento. E quando eu comecei a oferecer esse mapeamento para os meus clientes mais fiéis e empresários, eles amaram. Eles ficaram, Denis, que ferramenta maravilhosa. Fechei algumas mentorias, já estamos trabalhando o destrave. E eu fiquei, nossa, era uma crença minha. Então a gente que é terapeuta, a gente tem muita crença também. A gente acha que, tipo, nossa, eu só vou vender para pessoas físicas. Empresário é o quê? Ele é uma moto, ele é um carro, ele não é uma pessoa, não. Ele não tem uma mente, ele não tem um coração, ele não tem uma energia, ele não tem chakra, ele não tem nada. E depois que eu comecei a entrar nos bastidores empresariais, que eu tenho parcerias com empresas, dando palestras, treinamentos, conduzindo um grupo numa empresa que eu lidere tranquilamente. Uma vez por mês, a gente faz um encontro para eu cuidar da saúde mental dos líderes. Gente, é impressionante. As pessoas, elas estão tendo resultados péssimos nos negócios por interferência do pessoal. Então, aquela frase de que problema é da porta para fora, da porta para dentro você tem que esquecer os problemas. Tudo mentira. Isso não existe. Eu fui líder por anos na aviação. Eu via as comissárias que são mães indo voar e deixar o filho pequeno doente com a mãe dela, com a sogra.
E elas ficavam o voo todo tensas, toda hora querendo ligar para saber como é que está o filho. Quem é mãe aqui sabe. Você que é mãe, que vai sair para trabalhar, teu filho está doente em casa, na mão de outra pessoa, por mais que seja a tua mãe, a tua sogra, que é de confiança, e as que deixam com babá, porque não tem um apoio. Você vai trabalhar de forma tranquila, entra na empresa e fica plena, como se teu filho não tivesse doente na escola, em casa? Mentira! Não consegue. Então não existe. O problema do pessoal interfere no profissional. Tem coisas que a gente precisa realmente separar e distinguir. Mas tem situações que realmente não dá. Você vai trabalhar, tem um ente querido internado, faleceu, aconteceu alguma coisa. Você vai trabalhar pleno, como se nada tivesse acontecendo? Não vai. Se você conseguir, me ensina também. Parabéns. Você pode até transparecer que está bem. Transparecer. Mas internamente você não vai estar. Então, muitos desses bloqueios interferem nos resultados. Helena, bem-vinda. Deise também. Obrigado, Helena. Que lindo o seu trabalho, Denis. Parabéns. Então, quando eu comecei, gente, a olhar também para esse lado, e o que é que faz a maioria das pessoas também terem dor de cabeça? Por exemplo, um empresário, né? Eu digo empresário, mas é todo mundo que trabalha. Autônomo, empreendedor, quem é terapeuta, quem é um taxista. Se você trabalha para você, ou tem realmente uma empresa com funcionários, tudo isso que eu estou falando serve para você. Então, principalmente aquele empresário que tem funcionários. Então, eu tenho uma mentorada também que ela começou a multiplicar as vendas dela. A gente começou o trabalho da jornada reikiana da prosperidade, né? O acompanhamento, na verdade, terapêutico. E ali, com vários destraves, com várias energias, com Reiki Money, eu trouxe algo para ela que ela não sabia, que ela não tinha se tocado. Ela trabalha numa empresa que é uma distribuidora de medicamentos. Então, os grandes hospitais pegam medicamentos nessa distribuidora que ela vende. E ela estava muito cansada, ela estava estressada, ela estava tipo, Denis, eu não aguento mais, minhas vendas estão caindo, eu estou desmotivada. E depois de vários processos, eu falei para ela, como você vê o seu trabalho? Aí ela, nossa, meu trabalho, eu passo o dia em casa, é home office, é muito cansativo, é muito estressante, e não sei o quê, só trazendo a parte negativa. Fiz uma leitura do mapeamento dela e eu disse para ela, você já parou para pensar que o teu trabalho salva vidas? Aí ela, como assim? Salva vidas. Você fornece medicamentos para grandes hospitais. As pessoas estão nos hospitais precisando de quê? De saúde, dos medicamentos que você fornece. Se você, de repente, parar, a tua empresa fechar, decidir não mais vender, essas pessoas que estão lá, que a gente nem sabe quem são, elas vão começar a sofrer e muitas vão até morrer. Então, o seu trabalho salva vidas. Então, quando você for trabalhar e você for sentar, não foque apenas na venda. Foque que você está vendendo para um grande hospital para dar capacidade para salvar muita gente. E ela, meu Deus, eu não tinha parado para pensar. Eu fiz, seu trabalho é muito importante. Você não é só uma vendedora de medicamento. Você salva muitas vidas diariamente. Essa virada de chave fez com que ela, hoje é 25, né? Fez com que ela, no dia 20, já tivesse alcançado a meta dela nas vendas. Por uma virada de chave. Por quê? Porque ela ia trabalhar, ai que saco, ai que eu preciso vender, ai porque esses clientes não querem comprar, ai, e aquela vibração lá embaixo, né? Quando ela sentou e começar, nossa, eu vou vender, eu vendendo, eu estou salvando vidas, olha quanta pessoa vai se beneficiar com esses medicamentos que eu vou vender. Quando ela mudou a intenção, tudo mudou dentro dela e, claro, ela começou a vibrar mais alto e as coisas começaram a acontecer.
Eu era uma dessas pessoas que eu ia oferecer as terapias e eu ficava. Quando a pessoa não aceitava. Mas por que a pessoa não aceita? Ela não consegue enxergar que o reiki é bom para ela. Gente, eu não acredito que essa pessoa está aí toda ferrada na ansiedade e ela ainda está negando uma sessão. E eu ficava com raiva da pessoa. Porque a pessoa não entendia, não queria, às vezes, participar de algo. Só que quando eu entendi, estudando tudo isso, trazendo tudo isso, eu disse, gente, é o nível de consciência da pessoa. A mente dela está protegendo ela para que ela não avance. A mente dela já está tão acostumada a ficar na escassez, no sofrimento, blá, 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 que qualquer coisa que demonstre uma melhoria, a mente bloqueia por conta dessas coisas inconscientes. E aí, a gente vai fazer agora os comandos da desprogramação neurobiológica para empresário. E aqui eu quero ver quem quer ganhar um mapeamento energético empresarial, você como empresário, ao vivo. Eu vou explicar mais ou menos aqui o que é essa placa, tá? Então aqui vocês já devem estar vendo o contrário, né? Tudo torto o nome. Aqui é a estrela, o mapa da evolução da alma. Então aqui em cima tem a parte do despertar. O que é o despertar? É aquele momento... Aqui eu inicialmente eu consigo detectar como é que a pessoa, em que nível ela está. Então tem vários níveis, tanto empresa quanto empresário. Hoje a gente vai fazer do empresário. O despertar é aquele momento que você tem a ideia. Tipo, nossa, eu acho que eu vou abrir uma empresa. Sabe aquele início? Plim! Beleza, você teve a ideia, despertou. Depois tem o nível da curiosidade. Curiosidade é aquele momento que você senta e vai pesquisar. O que é que eu preciso fazer para ser empresário, abrir uma empresa? Como é que abre um CNPJ? Será que vai dar certo? Quem são meus concorrentes? E você começa ali, ó, pesquisar, que é o momento da curiosidade. Beleza, deu certo? Agora você vai para o ancoramento, que é aquele momento que você vai botar tudo que você pesquisou, todas as suas ideias no papel. Ali vai começar a criar, materializar, acontecer a tua empresa. A empresa que está rodando, já está funcionando, tem a parte da expansão, que é aquele momento que você já está expandindo, você já está evoluindo, você já está fazendo parcerias, negócios, de repente você já tem até uma filial, tem alguém fazendo algo por você, ou seja, você já está dando aquela crescidinha, aquela aparecida. Depois tem a parte da consistência, que é aquele momento que cresci, expandi, mas eu tenho que me manter no topo, eu tenho que me manter na consistência. É igual esses cantores de um hit só. Eles bombam com uma música, expandiu, pá, na parada de sucesso, mas só tem uma música. Como é que eles vão se manter no topo? Ter consistência. Vai ter que inventar qualquer coisa, nova música, não sei, para se manter lá. A mesma coisa a gente. Nosso negócio está expandindo. Como é que eu me mantenho nessa constância, nesse constante crescimento? E depois a parte do compartilhar, que é a última parte, que é aquele momento que você simplesmente já está ali compartilhando. Teu negócio cresceu, tomou forma, está gigante. Então, tipo uma Coca-Cola. Já está compartilhando para o mundo todo. Quem tem uma empresa que tipo já tem filiais, já está assim gigante, muita gente já está conhecendo. Então essa ferramenta ela é muito poderosa. E talvez você esteja assim, nossa, eu acho que eu estou no ancoramento, eu acho que eu estou na curiosidade. Não, imagina, eu estou na expansão. Não, já estou consistente porque meus resultados já estão consistentes. Será? Porque aqui é a parte energética. Racionalmente, lembra das crenças? Racionalmente você quer crescer, racionalmente você quer fazer e acontecer, mas os resultados não estão vindo. Por quê? Tem um entrave energético e no subconsciente mental, que é justamente o que a desprogramação tira.
Então você acha que é uma coisa, mas a tua energia, que é a energia não mente, ela tá fazendo outra. Quem aqui quer participar? Vou fazer o seguinte, vou fazer a leitura agora e depois o comando da DNB, da desprogramação, para a gente finalizar. Márcia falou eu, não sei se Márcia disse eu no sentido de outra coisa ou de participar do mapeamento. Alguém quer? Ó, eu faço com a leitura de um pêndulo, né? Uma leitura energética. Então, quem quiser participar, coloca aí. Eu. Pronto, Priscila, maravilhosa. Então, Priscila. Vou fazer aqui o mapeamento de Priscila e de Márcia, certo? Eu não sei se vai dar para baixar aqui, para vocês verem. Ai, não vai dar. Gente, não dá. Infelizmente. Mas eu vou mapeando, tá? E vou falando para vocês. Então, primeiro, eu vou fazer o de Priscila. Priscila, diz o nome da tua empresa. Pode ser o nome razão social, fantasia, seja ele qual for. Diz aí. Na verdade, eu vou fazer o mapeamento dela como empresária, né? Então, não precisa do nome. Agora que eu me toquei, que eu faço tanto os dois, empresário, empresa, empresário, empresa, empresário, empresa, mas PSC, consultoria em saúde. Então, vou estar fazendo aqui. Pena que não dá para baixar aqui para... Não dá, né, gente? Dá mais ou menos. Quando eu fizer no YouTube, acho que fica melhor. Então, vamos lá. Eu ancoro a energia dos anjos para o mapeamento energético da empresária Priscila. Em que momento da evolução da alma como empresária Priscila se encontra? A Priscila está no momento da expansão. Vamos ver em quantos por cento ela está na expansão. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Priscila, ela acabou de chegar na expansão. Ou seja, ela saiu do ancoramento. O negócio dela já tá com forma, né? E tá bem estruturado, mas já está naquele momento de expandir. Ela já deve estar fazendo aí parcerias com novas pessoas, com novas empresas. Ela está começando a ser vista por mais pessoas. Ou seja, ela acabou de chegar ali naquele momento de agora eu vou começar a ser vista por mais pessoas, né? Vou fazer parcerias, enfim, na parte da expansão. Esforço sem retorno, cresce desestruturado, precisa celebrar as conquistas, bloqueio em delegar, medo do sucesso. Então, nessa fase da expansão, Priscila ela precisa melhorar mais, celebrar as conquistas. O esforço que ela faz, né, que ela investe, ela sente que tem retorno, o crescimento dela está estruturado, então ela está crescendo com uma certa estrutura, não está aquela coisa bagunçada, ela não tem medo do sucesso e para delegar para ela é tranquilo. Só que ela precisa celebrar mais essas conquistas, por quê? Porque o que é o celebrar? O celebrar eu estou mandando para a minha mente dizendo que, bem, eu agora estou tendo um novo cliente, um novo contrato. Eu vou abrir um vinho, vou tomar uma cerveja, eu vou sair para comemorar.
tem que ser dessa forma, porque se ficar só, ai gente, muito obrigado Deus, muito obrigado universo por mais um cliente, por mais um contrato fechado. Não, celebrar é você realmente mostrar para o teu corpo, para a tua mente, você fazer uma ação para mostrar, tipo, olha, universo, eu gosto de celebrar novos contratos, clientes, seja lá o que for, para ele te mandar mais. Tá, na fase do ancoramento, ela tem mais alguma questão? Sim. Sem conexão espiritual, a estratégia está confusa, o produto está desalinhado, ela está presa no operacional ainda, na parte do ancoramento, negócio sem estrutura. Então, o negócio dela, ela tem uma conexão espiritual como empresária, tá? Independente de religião, é aquilo com que ela acredita, com que ela se comunica, com que ela se conecta. A estratégia dela, ela tem clara uma estratégia, o que é que ela está seguindo, o que é que ela vai fazer. O produto que ela trabalha está alinhado com a empresa, com o que ela deseja, mas ainda está presa no operacional, né? Então, como eu sei que Priscila é palestrante, enfermeira, ela faz, né, executa, então ela vai estar presa realmente no operacional, porque é ela que faz a entrega do negócio. Ela tem alguma questão na curiosidade? Visão sem clareza, comunicação desconectada, busca fora sempre, falta alma no que vende, cópia sem essência. Então, na fase da curiosidade, ela tem clareza de onde ela quer chegar, a comunicação dela é conectada, então ela não tem uma comunicação difusa, que ninguém entende. Então, é uma comunicação que realmente conecta com o que ela vende, com a empresa. Ela vende com alma, então quando ela vai falar alguma coisa, né, apresentar o trabalho, enfim, ela bota aquele entusiasmo, aquele brilho no olho junto, que faz com que a pessoa sinta que ela gosta do que faz. Ela é enfermeira, né, palestrante, a gente sabe que tem muitas enfermeiras, mas ela não é uma cópia. Ela tem a essência dela, ela tem o toque dela, ela tem o paranauê, digamos assim, dela, que faz com que ela seja diferente das demais. Mas ainda precisa melhorar o buscar fora sempre. Então, acho que quando você tem alguma questão empresarial, você primeiro vai buscar fora, a resolução lá fora, seja com opinião de amigos, de outras pessoas, sei lá, ChatGPT, ao invés de olhar para dentro, né? Buscar em si. Deixa eu silenciar, deixa eu ver se faz sentido para mim mesmo isso. Então, olhar mais, consultar mais a tua intuição, o teu interior, do que ficar mais buscando fora. Na parte de despertar, ela tem alguma coisa? Medo de falir, desorganizada, apaga incêndios diários. Ela ainda está apagando incêndios diários. Me falta estrutura de empresária, impulsiva, sem estratégia. Então, na parte do despertar, ela não tem medo de falir, ela é uma empresária organizada, mas ainda está apagando incêndios diários. Tem estrutura já, né, de empresária, pelo menos. E essa questão de estrutura é muito do sentir. Tá? Então, às vezes, você acha que, tipo, não tem estrutura, mas se você se sente empresária, é realmente aquela parte energética do teu sentir. E ela não é impulsiva. Então, se ela vai criar alguma coisa, vai fazer alguma estratégia, ela pensa antes, ela analisa, não é aquela coisa, Priscila, bora fazer, bora, vai botando os pés pelas mãos e depois para analisar quando o negócio dá errado. Então, ela dá uma analisada antes, ela verifica se a estratégia faz sentido, se não faz. Não é tipo, Maria vai com as outras, oba-oba, impulsiva. Me conta aí, Priscila, se está fazendo sentido o que eu estou trazendo aqui para você. Enquanto ela respondeu aqui. O perfeccionismo me trava no celebrar mesmo. Eu escutava que quando eu não fiz mais... eu escutava que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Olha aí, uma trava. Quando a gente faz muito e a pessoa ouve. Você não fez mais do que a sua obrigação. Isso vem muito da infância. Ali na infância a gente vai mostrar, pai, mãe, tirei 7 na prova, tirei 8, tirei 10. Eu pago escola cara pra quê? Você não fez mais do que a sua obrigação. E você fica murcho.
E toda vez que você vai dar ali uma boa nova, celebrar uma conquista tua, você já sabe que teu pai, seja lá quem for, não fez mais que tua obrigação. Eu pago escola cara, eu ouvi muito isso do meu pai. E você acaba se bloqueando em celebrar. Tipo, o inconsciente. Para que eu vou celebrar se toda vez que eu celebro, me dão um banho de água fria? Não vou celebrar mais. Vou fazer o meu e ficar na minha e ponto final. Ela está dizendo que está fazendo sentido. Na parte da consistência. Então, Priscila está na parte da expansão, né? Só recapitulando. Ela saiu do ancoramento, a empresa dela tomou forma, já deu uma organizada, né? Deu uma faxinada, repaginada. E agora ela chegou na expansão. Tipo assim, ela acabou de chegar. Ela está naquele momento, uau, vou fazer parcerias, vou entrar em contato com pessoas, networking, eu vou ver como é que eu posso aí expandir. Que ela já preparou a base que a gente precisa. Um exemplo, se eu vou ali simplesmente formar um prédio de 3 andares, eu preciso ter uma base sedimentada para aguentar a expansão daquele prédio. Então ela já recém fez o ancoramento e agora vai começar a brilhar e arrasar aí na expansão. Na parte da consistência, ela já tem coisas que podem ser trabalhadas. Esqueceu a missão, não. Falta de rotina, não. Abandono que funciona. Precisa sustentar a mudança. Oscilação emocional. Então, na consistência, que é o próximo passo da expansão, a Priscila, ela sabe o que ela quer, o que tem como missão. A rotina dela, ela está mais estruturada no quesito empresária. O que ela faz e funciona, ela continua fazendo. O emocional dela não interfere tanto, por mais que ela esteja ali irritada, estressada, sem vontade de fazer, vontade de jogar tudo para o alto, ela faz. Espera aí, calma, Priscila, para de show que tu não é Xuxa e você vai fazer o que tem que ser feito, tá? Mesmo estressada, arretada, mas bundinha na cadeira e vai fazer. Mas precisa sustentar ainda mais as mudanças. Então as mudanças estão chegando, vão acontecendo e às vezes ela ainda está presa um pouco no passado. Ela às vezes fica, nossa, mas é o estágio anterior. Ou seja, no momento de expansão, você vai ter muita mudança, porque você vai ter que expandir, vai ter que fazer parcerias, você vai ter que realmente fazer e acontecer. E vai vir muita coisa nova, que às vezes você não sabe o quê. Mas tem que sustentar mais essas mudanças, porque elas vão acontecer, e você trabalhando isso na parte da consistência, você passa mais rápido da expansão para a consistência. Na parte do compartilhar, ela tem alguma questão? Foge da liderança? Não. Tem medo de aparecer? Não. Precisa ensinar o que sabe? Não. Legado não ativado? Sim. Profundidade na entrega? Não. Então, ela já tem características da última fase do compartilhar. Ela não foge da liderança, ela não tem medo de aparecer, tanto que ela é palestrante, ensina o que sabe, quando ensina, entrega de forma profunda, não é superficial, rasa, ela vai ali, não tem medo dessa produtividade, dessa entrega, né, dessa profundidade, mas ao mesmo tempo ainda precisa ativar o legado. Mas isso é muito normal para a maioria, porque ativar o legado é o quê? Você ensinar outras pessoas a fazer o que Priscila faz. Elas serem uma Priscila. Então isso aí, e assim, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai saindo do operacional. Então como você ainda está presa no operacional, você não chegou neste nível ainda de ficar só em casa, sem nem aparecer, sem nada, e o teu método está sendo replicado por outras pessoas. Isso é ativar o legado. Ativar o legado é aquele momento que, tipo, se Denis França morrer agora, o trabalho dele vai continuar. Exemplo, Coca-Cola. Eu não sei se o dono da Coca-Cola ainda é vivo. Se por acaso ele não for, já morreu, não sei. A Coca-Cola vai deixar de ser vendida? Não vai. Então, esse compartilhar é empresas
que se o dono não estiver mais entre nós, a empresa segue normalmente. Então, seria nesse sentido, tá? Então, recapitulando, Priscila, você recém chegou na expansão e está naquele momento realmente de entrar com parcerias, crescer, evoluir, mas como muita coisa vai ser mudada por conta disso, você precisa ali sustentar mais essas mudanças, né, que estão acontecendo já, que virão, tá bom? E esse diagnóstico é o quê? É para a pessoa ter uma ideia da situação atual dela. Então, se você diz, Denis, tá, tu me entregou todo o problema, eu sei que eu preciso melhorar X, Y, Z e está fazendo sentido. Como é que eu resolvo? Aí a gente resolve através da jornada da prosperidade empresarial, onde a gente vai trabalhar questões energéticas do empresário e da empresa, que são para trabalhar o emocional, parte de família, mentalidade, o poder pessoal, a parte sistêmica de pai e mãe, a parte de espiritual, relação com o dinheiro. Então, tudo isso a gente vai trabalhando nessas áreas que vão refletindo no comportamento do empresário, tá? Então, fez sentido aí, Priscila? Me conta aí o que é que você achou. E às vezes, se a pessoa discorda, não tem problema, porque conscientemente ela discorda. Só que quando a gente começa a trabalhar, fazer perguntas, aí você vai vendo que, nossa, faz sentido. Como, por exemplo, eu fiz o diagnóstico de uma empresária que ela disse que saiu para ela medo do sucesso. E ela disse, imagina, Denis, que eu tenho medo do sucesso, eu faço de tudo para ter sucesso. Aí conversa vai, conversa vem, ela disse, Denis, eu saí de todas as redes sociais porque eu tenho medo de colocar a minha vida, de que as pessoas possam descobrir que eu sou uma empresária, queiram me roubar, queiram me sequestrar. Aí eu fiz, e não tem medo do sucesso. Ela, como assim? Não tenho, não. Eu fiz, tem. Porque o que é um empresário de sucesso? Ele vai estar nos holofotes, ele vai estar dando palestra, ele vai estar conhecendo pessoas, ele vai estar, de repente, aqui se expondo, saindo em jornais, tudo que ele fala vira uma tendência. Um empresário de sucesso hoje, ele não fica nos bastidores, ele está nas redes sociais. Se ela tem medo de se expor para ser roubada, para não ser roubada nem sequestrada, como é que ela vai ter sucesso? Nesse sentido, não vai. Percebe que tem coisas que você talvez discorde, mas quando a gente conversa aqui no mapeamento mais profundo, você vê que, nossa, realmente faz sentido. Certo? Deixa eu ver se Márcia ainda está aqui. Tá, Priscila e Márcia. Então, Priscila, falei verdades. Me conte aí, quero saber sua opinião. Eu vou preparar aqui para fazer o de Márcia. Então, ela já está em 1 hora, já eu aqui falando. Agora, né, vou pedir aqui para que os anjos limpem energeticamente essas ferramentas. E agora eu vou fazer de Márcia. Márcia Couto. Ancorando a energia de Márcia Couto como empresária. Qual estágio da evolução da alma Márcia se encontra? Márcia está no ancoramento. Quantos por cento do ancoramento?
Mas ela está 70% no ancoramento. O que quer dizer isso? Ela tem 70% para percorrer para ir para a expansão. Não é que falta 30% para ir para 100. Não. Ela está no 70 e vai ter que percorrer 70, diminuindo até zero para ir para a expansão. Então ainda tem uma caminhada aí para ir para a expansão. No ancoramento, está sem conexão espiritual, não, estratégia confusa, produto desalinhado, presa no operacional. Então, no ancoramento, Márcia ela tem conexão espiritual, né, como empresária, acredita aí numa força maior. A estratégia ainda está confusa, então precisa ter mais clareza aí de estratégias. O produto é alinhado, ainda está presa no operacional, é bem normal para quem está no ancoramento, né, que ela mesma faz as entregas, e o negócio ainda está sem estrutura, né, então está precisando melhorar mais a estrutura do negócio. Na curiosidade tem questões, visão sem clareza, comunicação desconectada, busca fora sempre, falta alma no que vende, cópia sem essência. Então, Márcia, na curiosidade, você tem clareza do que você quer, a tua comunicação ela é conectada, você busca muito internamente antes de ir para fora, mas você não é uma cópia sem essência, mas ainda precisa ter mais alma naquilo que vende, tá? Então, despertar, ela tem alguma questão? Ela tem medo de falir, é desorganizada, precisa melhorar a organização como empresária, não tem medo de falir, apaga incêndios diários, tem estrutura de empresário, precisa melhorar a estrutura como empresária, é impulsiva, sem estratégia, mas não é impulsiva, tá? Então, no despertar, você não tem medo de falir, não é impulsiva, mas precisa melhorar a tua estrutura como empresária, melhorar a organização como empresária e apagar incêndios diários. Esse desorganizado aqui, né, melhorar a organização, é a gente realmente ter uma organização como empresário. Então, às vezes, a gente confunde muito rotina, pessoa física, lavar, passar, cozinhar, ser mãe, com o empresário. Então, eu só vou trabalhar no meu negócio se eu não tiver cliente. Quer dizer, se quando eu tenho cliente. Aí naquela hora vaga, você está lavando, passando, cozinhando, cuidando da vida doméstica. Quando você faz isso, você não abre espaço para que novos clientes cheguem, porque energeticamente você já está ocupada com outros afazeres. Então a gente tem que ter uma organização melhor, uma rotina melhor, para sentar e dedicar aquele bloco de hora para o nosso negócio. Na parte da expansão, ela tem questões a serem trabalhadas, esforço sem retorno não, cresce desestruturada, precisa celebrar as conquistas, bloqueio em delegar, medo do sucesso. Então, inconscientemente, você deve ter aí medo do sucesso, mas o teu esforço você sente que tem retorno, aquilo que você se dedica, que você investe, você sente que vem um retorno, não é algo que não vem nada, porque tem gente que está se esforçando e não vem nada. Tem gente que está se esforçando, ainda vem alguma coisa, mas não vem com o quanto a pessoa gostaria. Então, às vezes, a pessoa ela tem medo do sucesso, porque se ela der tão bem, tão certo, ela vai desenvolver aquilo que eu falei anteriormente na live. Mas o teu crescimento, né, ele está estruturado, você celebra as tuas conquistas, então quando você ganha, né, alguma coisa, um novo cliente, um novo aluno, um campeonato, você vai lá e você não tem bloqueio em delegar. Né, que tem gente que realmente não gosta de delegar, ela está fazendo aqui, ó, preciso focar no meu negócio, está dizendo que é muito real isso, estar em casa está me bloqueando mesmo, é muito normal, a gente acaba se misturando com tudo. Consistência, ela tem alguma questão na consistência? Esqueceu a missão? Não, ela sabe o que ela quer, falta de rotina,
melhorar a rotina, né, como já foi falado. Ela abandona o que funciona? Não. Precisa sustentar a mudança? Sim. E oscilação emocional? Sim. Então, precisa sustentar as mudanças que vêm, cuidar mais do emocional, não deixar ele oscilando tanto, mas aquilo que você faz e que já deu certo, você ali continua fazendo. Na parte do compartilhar, tem alguma questão? Ela foge da liderança, precisa trabalhar mais o seu lado liderança, líder. Tem medo de aparecer? Não. Precisa ensinar o que sabe? Não. Profundidade na entrega, legado não ativado. Então, quando você vai dar aula, né, fazer seus workshops e tal, você não tem medo de aparecer, tua entrega é profunda, você já ensina o que você sabe, mas teu legado ainda não foi ativado, ainda não tem outras pessoas fazendo o que Márcia faz. Tipo, Márcia hoje sumir, morrer, vai ter pessoas postergando o trabalho, ainda não tem. E esse foge da liderança, né? Deve ter algum medo aí inconsciente, tá? Então, Márcia, seria esse teu diagnóstico. Ela está dizendo aqui, estar em casa está me bloqueando, a cobrança de quem está ao redor me trava para fazer o que gostaria. Exatamente. Então, tem que trabalhar um pouquinho mais para ir para a expansão. Então, esse diagnóstico, gente, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Esse diagnóstico aqui, né, que eu fiz, fui colocando os cristais, pontuando todos os tópicos. Ali, sinceramente, é a tua leitura, é a tua energia que está falando isso para mim. Por isso que eu estou detectando e está dando super certo. Ela está dizendo que gostou, adorou. Então, se você está assistindo, né, aqui, você quer passar por esse mapeamento de forma mais profunda, personalizada, entre em contato comigo, me chama no direct aqui do Instagram ou no link aqui embaixo do meu WhatsApp para quem está no YouTube, porque ele traz muita clareza do que você precisa realmente melhorar e pontos cegos que estão fazendo com que você não cresça, tá? Então me chama que eu faça esse mapeamento. Não é nada, um valor exorbitante, é um valor super acessível, tá? Atualmente o valor dele é R$280, então me chama, a gente faz o teu mapeamento e depois eu te falo os próximos passos para você resolver isso, mas ele traz muita clareza, tá? Vai estar dizendo aqui que gostou, que bom. Agora vamos para a DNB, a desprogramação neurobiológica. Deixa eu colocar até o celular mais para cá para eu ficar mais próximo do computador que tem os comandos. Então, o mapeamento a gente já fez. E agora o DNB vai ajudar também a começar a limpar algumas dessas crenças, né? Então, vou fazer esses comandos da desprogramação neurobiológica. O acompanhamento pós-mapeamento, ele é muito transformador mesmo. Você vai dar um salto quântico aí como empresária e na tua empresa. Então, você avança de fases, né? Você está no ancoramento, começa a ir para a expansão. A Priscila, que estava na expansão, começa a ir para a consistência. E a tendência é essa. O mapeamento aqui é para identificar, é o diagnóstico, como você está. Depois eu te trago o caminho das pedras para resolver. Entendeu? Então aqui detectei os problemas, mas eu detecto e resolvo. Beleza? Então, para quem ainda não viu o que é a DNB, é uma técnica energética que vai limpar crenças inconscientes que você tem aí em relação, no caso do tema de hoje, a ficar travado como empresário. Então a gente agora eu vou fazer os comandos, vou ativar a energia e você só diz mentalmente ou verbalmente sim, desprograma e atualiza. Tá? Vou conduzindo aqui vocês. Então fecha teus olhos, relaxa ombros, pernas, testa, maxilar.
Vai relaxando, baixando barreiras, baixando barreiras. Faz uma respiração profunda, inspirando tranquilidade e solta qualquer tensão e preocupação. Fala para o teu subconsciente, esteja aberto para receber os comandos e ser transformado, para desprogramar e atualizar. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Se você quiser colocar uma mão no teu coração e a outra no topo da cabeça, dessa forma, pode colocar. Imagina que eu estou aí atrás de você, uma mão na região cardíaca, outra no topo da cabeça, canalizando essa energia. Vamos começar? Tudo que me impede, tudo que me faz acreditar que para ter sucesso eu preciso me sacrificar, eu posso soltar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me impede de enxergar novas oportunidades no meu negócio, eu posso liberar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me faz repetir padrões financeiros que travam o meu crescimento, mesmo sem perceber, posso soltar? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me prende ao medo de crescer e fracassar, eu posso desprogramar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que está no meu campo energético impedindo a expansão do meu negócio, posso soltar com facilidade? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que está preso na ancestralidade, que diz que ter dinheiro é errado ou perigoso, posso soltar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me impede de liderar com leveza, confiança e visão, posso liberar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me mantém no operacional e não na visão estratégica do meu negócio, posso desprogramar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me impede de receber com facilidade por aquilo que eu entrego, posso liberar agora? Sim, desprograma e atualiza. Vai desprogramando, atualizando. Tudo que me faz acreditar que se eu crescer vou perder minha liberdade, posso soltar agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me impede de expandir por medo do que os outros vão pensar, posso liberar? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me faz associar crescimento com mais peso, mais cobrança ou mais problemas, posso dissolver agora? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me mantém pequeno por lealdade à minha família ou ao meio que eu cresci, posso liberar? Sim, desprograma e atualiza. Tudo que me impede de acreditar que eu posso crescer com leveza, prazer e confiança, posso soltar agora? Sim, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Respira profundamente. Solta devagar. Sente a energia da desprogramação, desprogramando, atualizando. E quando você se sentir confortável, você abre os olhos, vai liberando. E me conta aqui como é que foi essa sessão para você. E se você gostou
da técnica da desprogramação neurobiológica, ela pode ser feita para qualquer tema. Procrastinação, ansiedade, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minhas vendas. A gente vai conversar numa sessão personalizada. Criarei os comandos estratégicos para que você destrave esse comportamento, essa crença. Você recebe o áudio com os comandos para ouvir por 7 dias. E em 7 dias eu vou ali trabalhando, enviando a energia para você ser sustentado energeticamente. Então você vai trabalhando a mente com o áudio e eu vou te sustentando com o envio da energia. E ali, aquela trava inconsciente, ela vai se desfazer. Então, Márcia está falando, que semana incrível, amei essa técnica da desprogramação neurobiológica, eu também estou alucinado por ela, meus clientes também estão amando. Então, quer uma sessão individual? Entre em contato comigo. Quer um mapeamento energético? Você como empresário, entre em contato comigo. Tá no Instagram? Manda um direct. Tá no YouTube vendo gravado? Aqui embaixo tem o meu Instagram e tem o link do WhatsApp. Entre em contato porque eu só estou aqui com todas essas ferramentas para realmente te ajudar a desbloquear. Eu desbloqueio sua mente, sua energia e você muda a sua vida como pessoa física, pessoa jurídica, empresário e a tua empresa. Só prosperidade aqui, né, gente? Vamos combinar? Um grande beijo, gratidão e desprograma e atualiza.